Batismo com o Espírito Santo. Tudo o que você precisa saber sobre o assunto. Eu quero convidar você para não pular nem um instante desse vídeo, pois você vai descobrir tudo sobre esse assunto. Então, vamos lá! Olá, eu sou o pastor Joel Silveira. Esse é um canal para pessoas como você, pessoas que amam a Deus e desejam servir ao Senhor com excelência. E se você está pronto, então vamos lá! Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 5. Bom, algumas concepções errôneas com respeito a esse assunto. O Espírito Santo não é a mesma coisa que, primeiro, salvação. Ou seja, os discípulos, eles já eram salvos antes de receber o batismo com o Espírito Santo. Lucas, capítulo 2 e versículo 28. Eles já tinham participado da ceia do Senhor, Mateus capítulo 26 e 26 e também o 27. Eles já também tinham sido enviados para pregar e tinham feito até muitos milagres em nome de Jesus. Mateus capítulo 28 e versículo 18. Eles já eram salvos, porém lhes faltava o poder que vem do alto. Lucas 24 e versículo 49. Segundo, a santificação. Embora o Espírito Santo ele produza a santificação na vida do crente, isso nada a ver tem com o batismo com o Espírito Santo. A pessoa pode ser batizada e cheia do fruto do Espírito Santo, Gálatas capítulo 5, versículo 22, e mesmo assim não ser batizada com o Espírito Santo, como no caso, por exemplo, de Isabel, Lucas capítulo 1 e versículo 41, Zacarias, Simão e muitos outros homens e mulheres de Deus que não eram batizados com o Espírito Santo, mas tinham muitos frutos bons. Ou seja, eles eram bons crentes, homens e mulheres de Deus, porém faltava o revestimento de poder. Terceiro, a salvação. Nós sabemos que a salvação ela produz uma grande alegria no coração do ser humano. Romanos capítulo 4, versículo 17. Porém, o fato dele estar alegre ou feliz e se regozijar na presença de Deus não significa que ele já foi batizado com o Espírito Santo, pois isso é somente o resultado da salvação. 2 Coríntios capítulo 2 e versículo 2. Quarto é selado. Ser selado com o Espírito Santo não é o mesmo que ser batizado com o Espírito Santo. A Bíblia diz que no exato momento em que um pecador ele recebe a Jesus, ele nasce de novo, ele recebe agora o selo da salvação para a redenção que vem através do Espírito Santo. Porém, nesse caso, é o Espírito Santo que vem sobre o homem para a salvação, ou seja, ele coloca no homem o selo de pertencer a Deus, porém ele não foi batizado com o Espírito Santo. São duas coisas distintas. Efésios capítulo 4, versículo 30. Existem também um grupo de carismáticos que eles se dizem pentecostais. Eles se dizem até mesmo batizados com o Espírito Santo, com línguas estranhas, e colocam estranhas nisso. Infelizmente, nós temos que dizer que isso nada a ver tem com o batismo com o Espírito Santo. Porém, agora nós vamos ver o que significa ser de fato batizado com o Espírito Santo e com fogo. Bom, mas antes de darmos continuidade, eu gostaria de convidar você para verificar se você já está inscrito no nosso canal. Caso você ainda não esteja inscrito, gostaria de convidar você para se inscrever. Coloque aqui embaixo a sua inscrição e depois ative o sino das notificações, de forma que todas as vezes que um vídeo novo for lançado, você fique por dentro, o YouTube possa notificar você, assim você vai ficar por dentro de todos os vídeos novos que eu lanço aqui, todas as semanas. Inclusive estamos aqui dando continuidade na série Pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, e eu quero convidar você para não perder nenhum vídeo desses. São vídeos interessantes, relevantes e muito abençoados. Quero convidar você para não perder nenhum desses vídeos. Então vamos dar continuidade no vídeo. Pastor Joel, então, o que é o batismo com o Espírito Santo? Etimologicamente, o batismo com o Espírito Santo, essa palavra batismo vem do grego que significa mergulho ou emergir. Ou seja, no batismo nas águas, nós mergulhamos as pessoas, nós imergimos as pessoas nas águas. E já no caso do batismo com o Espírito Santo,
é o Espírito Santo que vem sobre nós. Ou seja, o Espírito Santo vem lá de cima e vem sobre nós. João capítulo 2, versículo 28. Aqui nós vamos também descobrir que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa do Pai. Eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Lucas capítulo 24, versículo 49. No Antigo Testamento nós vamos encontrar a promessa onde o Senhor Deus ele vai dizer que ele haveria enviado o seu Espírito sobre todos aqueles que houvessem invocado o seu nome. E nós vamos encontrar muitas promessas com respeito à efusão do Espírito. E dessas promessas nós vamos encontrar então o rei Salomão que vai falar sobre elas. Provérbios 1, 23. O profeta Isaías, o profeta Joel, o profeta Zacarias, são todos profetas e muitos outros profetas falaram sobre a efusão do Espírito. Bom, mas antes de darmos continuidade aqui, eu gostaria de convidar você para escrever aqui embaixo um comentário dizendo se você já foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. Se você já recebeu a promessa feita pelo Pai que nós seríamos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Eu quero convidar você para colocar aqui embaixo, sim, Pastor Joel, eu já fui batizado, eu já fui batizada com o Espírito Santo. Se você quiser também colocar como foi a sua experiência, eu vou me alegrar em poder ler os seus comentários. Então vamos dar continuidade no vídeo. Agora, no Novo Testamento, nós vamos ver essa promessa sendo feita também por João Batista. Mateus capítulo 3, versículo 11. E principalmente pelo Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Livro de João, capítulo 14, versículo 16 e 17. E esta promessa teve o seu fiel cumprimento no dia de Pentecostes. No livro de Atos, capítulo 2, nós vamos ver que o Espírito Santo veio e encheu a casa e foram vistas como que línguas repartidas como que de fogo que pousou sobre cada um deles, e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. O batismo com o Espírito Santo, ele também é um revestimento de poder. Nos próximos vídeos eu quero contar algumas experiências a partir do momento que fui revestido com esse poder. Foi a partir de então que os dons que já estavam em mim, eles foram ativados. É como se quando nós viéssemos sobre esse mundo, o Senhor tivesse colocado em nós um motor. E esse motor ele está desligado. Mas agora quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, é como se esse motor ele fosse dado partida e ele começa a funcionar. Foi assim que aconteceu comigo. A partir do momento que recebi o batismo com o Espírito Santo, foi a partir de então que o Senhor começou a me usar nos dons do Espírito Santo. E eu vou estar contando nos próximos vídeos também experiências justamente para edificar a nossa fé. Bem, então, revestimento de poder, Pastor Joel. Isso mesmo. Até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas capítulo 24, versículo 49. Este revestimento de poder fala principalmente do batismo com o Espírito Santo, que é receber um poder extraordinário, ou seja, receber de Deus uma autoridade, um poder para sermos as suas testemunhas. Ou seja, o poder do Espírito Santo, ele somente vem sobre nós para que nós venhamos então receber essa autoridade, esta unção, e podemos testemunhar com graça, com sinais, e isso serve para o crescimento do reino de Deus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, disse Jesus. Livro de Atos, capítulo 1 e versículo 8. Naturalmente que aqui não fala de um simples poder intelectual ou físico, mas é um poder como aquele que veio sobre Eliseu quando ele fez o pedido ao profeta Elias, onde ele pediu uma porção dobrada do seu espírito. 2 Reis capítulo 2 e versículo 9. Pastor João, mas quais são as evidências do batismo com o Espírito Santo? Línguas estranhas. Esta é uma das primeiras evidências
que uma pessoa ela foi batizada com o Espírito Santo. Antes do Pentecostes, nós sabemos que o Espírito Santo já tinha descido muitas vezes sobre muitas pessoas, como por exemplo João Batista, Lucas capítulo 1, versículo 47, como também sobre Zacarias, Lucas capítulo 1 e versículo 67 e muitos outros. Porém, muitos desses homens e mulheres de Deus que receberam o Espírito Santo, ele vinha, operava e voltava. Mas nós não vamos ver nenhum deles que fala em línguas estranhas, porque as línguas estranhas vieram no dia de Pentecostes. Nós vamos ver que o Espírito Santo, naquele dia, veio e eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo direcionava e dava para eles se expressarem naquele dia. Porque ouviram falar em outras línguas e glorificando a Deus em muitas línguas. Atos capítulo 10 e versículo 46. Sabemos que essas línguas são reais, são verdadeiras, inclusive eu mesmo, pastor Joel, falo, né? E essa é uma experiência que eu aconselho você a buscar, você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, aconselho você a procurar com todas as suas forças, com toda a sua vida. Ore para que Deus venha batizar você com o Espírito Santo de forma que a sua vida seja transformada. Você que já é batizado com o Espírito Santo, coloca aqui embaixo um comentário dizendo: eu já sou batizado com o Espírito Santo, eu já recebi o batismo com o Espírito Santo, eu já estou cheia do Espírito Santo. Coloca aqui embaixo que eu quero descobrir se você, assim como eu, também recebeu esse dom de falar em outras línguas. É importante a gente também destacar uma informação importante. Nós recebemos as línguas estranhas, mas também nós podemos receber através do Espírito Santo a língua de outras nações. Porque quando nós falamos línguas de outras nações, o nome do Senhor também pode ser glorificado. Eu já ouvi testemunhos de homens e mulheres de Deus que eles estavam orando, falando em línguas estranhas, falando em uma língua que eles mesmos não sabiam o que eles estavam falando, e pessoas de outras nações ouviram e receberam a Jesus porque ele estava pregando a palavra de Deus e essa pessoa, ela ouviu, ela acabou recebendo Jesus e naquele dia essa alma foi ganha e o nome do Senhor foi glorificado. Então nós podemos ver que Deus tem as suas multiformes formas, né, de trabalhar, e isso é algo muito lindo de se ver. Bom, uma das evidências, então, para sabermos que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo é que ela vai falar em outras línguas. Atos capítulo 11, do versículo 15 ao 17. Bom, existem pelo menos 3 formas como ocorre o batismo. Primeiro, através de uma ação divina momentânea. Atos capítulo 2, do versículo 2 ao 4. Segundo, através da imposição de mãos. Atos capítulo 8, do versículo 15 ao 18. Atos capítulo 9, versículo 17. Atos capítulo 19, versículo 6. Terceiro, através de ouvir a poderosa palavra de Deus. Atos capítulo 10, versículo 44. Pastor Joel, mas qual é a finalidade do batismo com o Espírito Santo? Bom, existem pelo menos 3 finalidades do batismo com o Espírito Santo. Primeiro é a capacitação para o serviço. Ou seja, o Espírito Santo capacitará o crente para a pregação da palavra de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8. Essa autoridade, essa capacitação, ela vem através do poder do Espírito Santo. Lucas 24, versículo 49. Segundo, para o desenvolvimento espiritual. É aquilo que eu tinha falado alguns minutos atrás. Quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, nós acabamos recebendo uma sensibilidade agora espiritual maior. E nós vamos começar agora a receber uma consciência missionária e um desejo de ganhar almas e de nos consagrarmos a Deus cada dia mais. Atos capítulo 11, versículo 22 ao 24. Terceiro, profunda comunhão com Deus. Falar em línguas estranhas acaba nos trazendo uma profunda comunhão e intimidade com Deus. 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 2 ao 28. Pastor João, mas como receber então o batismo com o Espírito Santo? Bom, algumas verdades precisas são ditas. O batismo com o Espírito Santo é para
todos. Atos capítulo 2 e versículo 38. Bom, agora nós vamos descobrir então algumas condições que essas pessoas precisam ter para receber então o batismo com o Espírito Santo. Primeiro então, o aprendimento. Atos 2, versículo 38. Ou seja, voltando-se para Deus, abandonando o pecado e servindo ao Senhor. Segundo é a obediência. Atos capítulo 5, versículo 35, pelo qual o Senhor Jesus ele derrama o seu Espírito sobre todos. Ou seja, uma das condições é acreditar de todo o coração, então você já estará pronto para receber o Espírito Santo. Terceira condição importante é a perseverança e a busca constante. Ou seja, o cristão, o crente, ele precisa buscar o batismo com o Espírito Santo com todas as forças. Eu mesmo, pastor Joel, eu lembro que no início fiquei um pouco frustrado porque eu estava buscando o batismo com o Espírito Santo e com muita sinceridade, eu estava com muita dedicação, orando, buscando Deus, jejuando, me consagrando, procurando vigiar para receber o batismo com o Espírito Santo e simplesmente não acontecia. Um certo dia eu fui e naquele dia o Senhor me batizou com o Espírito Santo e a minha vida nunca mais foi a mesma. Mas eu busquei com perseverança até ser batizado e eu quero dar esse conselho para você. Você que está aqui, não desanime. Se você ainda não recebeu, procure e você vai achar. Deus vai abençoar e você vai ser batizado, você vai ser cheio do Espírito Santo e Deus vai fazer uma grande obra na tua vida e através de você. Lucas, capítulo 24, versículo 49. Mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus, capítulo 3, versículo 11. Mas eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas, capítulo 24, versículo 49. Mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, quando ele vier sobre vós. Atos capítulo 1 e versículo 8. E esse foi o vídeo hoje. Eu quero agradecer você, quero convidar você que ainda não deu o seu like para deixar o seu like aqui e também para deixar o seu comentário. Que Deus abençoe a sua vida. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço a todos.